desloguem da sala. Os que continuarem aqui, entendo que tacitamente estão de acordo com a gravação. E também peço que vocês observem o chat para registrar aqui a sua presença com nome, curso e RA, além de deixarem as suas perguntas no chat para que a gente possa responder posteriormente. Gostaria também aqui de agradecer a presença de pessoas que foram bastante importantes na minha trajetória, inclusive, o Yuri, que está aqui. Um grande abraço para você, Yuri, é um prazer revê-lo aqui no nosso encontro. E assim como outros que talvez já estejam aí, eu não esteja vendo, mas um grande abraço para vocês. Professor Edmo, há tempos que talvez você não seja chamado de professor, né? Esteve fora das salas de aula, e isso talvez aí um grande retorno, um momento para quem já esteve tanto dentro de sala de aula, é uma grande satisfação. Peço que então assuma o controle aí da nossa noite e relembre os velhos tempos aí de aula. Grande abraço, bom evento para todos aqui. Eu vou estar monitorando a sala. Beleza, boa noite a todos. Queria começar agradecendo pelo convite feito pelo professor Roberto Michelin e pelo professor André. Fico feliz em vir aqui compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Eu acho que vou ter informações legais aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, e caso não tenham, espero que também até desperte um pouco de interesse nisso. Eu preparei alguns slides para guiar aqui essa nossa conversa, mas eu quero deixar claro que eu prefiro que vocês façam perguntas conforme venham surgindo as dúvidas durante os slides mesmo. Não temam interromper, e aí a gente vai fazendo vai conversando sobre esses tópicos, sobre essas dúvidas que vão surgindo. Ok. Edmo S. Silva é o meu contato, tanto para o e-mail, Gmail, tanto para o LinkedIn e para o GitHub. Quiserem entrar em contato, está aí. E no final dessa conversa, os links vão estar disponíveis lá também. Então, uma coisa para fazer a introdução mesmo, só para falar um pouquinho mais sobre mim, para que vocês entendam como foi essa minha trajetória. Eu deixei aqui um link do meu LinkedIn e eu vou dar uma passadinha aqui breve falando da história dele aqui. Então, esse sou eu, Edmo Souza Silva. Atualmente eu trabalho com Ruby on Rails, Docker e Vue.js. Essa meio que é a minha stack principal. Eu sou graduado em Sistemas de Informação e eu tenho um mestrado em Informática Aplicada. Eu trabalhei como professor universitário na Faculdade de Paraíso por um tempo. Trabalhei lá, inclusive, com o professor Michelin. Depois de um tempo, eu trabalhei como desenvolvedor full stack na Cara Educação aqui no Brasil. Depois disso, eu trabalhei como desenvolvedor full stack novamente em Auckland, na Nova Zelândia. Em seguida, eu passei um tempo novamente como full stack na Xperk, na Finlândia. E depois da Xperk, eu fui para uma startup, que é a Smart.io. E lá eu trabalhei um tempo como full stack. E depois eu fui para a posição de team lead. Então, esse é um pouquinho do resumo. E agora, nesse mês eu vou começar para uma empresa dos Estados Unidos, mas eu vou ficar trabalhando aqui no Brasil. Então, vou voltar ao cargo de desenvolvedor. Ainda no momento eu estou até em dúvida se vai ser como desenvolvedor back-end ou full stack. Mas isso nem ficou muito claro não, mas basicamente é meio que pau para toda a obra. Agora eu vou fazer parte de um time que é o time de Staff Engineers, então a gente vai ficar dando suporte a outros times da empresa.
times de desenvolvimento. Reforçando, façam perguntas a qualquer momento e vamos tentar fazer disso uma conversa conforme as dúvidas venham. Outra coisa que eu quero deixar clara é que aqui as coisas são minha perspectiva e minhas opiniões. Então, não levem isso como uma coisa totalmente assim, de que é uma regra, de que eu estou dizendo as coisas como verdade absoluta. Então, tentem pegar o que vocês acham que é conveniente, que se adequa a vocês, o que for bom para vocês, e o que vocês acharem, se não faz sentido, ignora, descarta completamente. Para falar um pouquinho sobre isso de imigrar e de ir para outros países, trabalhar com TI em outros países, a gente tem que pensar primeiro numa coisa que são os vistos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são no tipo de visto que a gente vai para qual país. E varia muito para cada país, as regras são bem diferentes, mas resumindo, existem basicamente 4 vistos principais, que é o Work Visa, no qual você pode trabalhar, Study Visa, no qual você pode apenas estudar, Study Part-Time Work, então você vai estar estudando lá e você vai poder executar um trabalho em período parcial. Então, geralmente são 4 horas por dia. E tem o Work Holiday Visa, que é um visto no qual a pessoa pode ir para outro país durante um tempo curto, que meio que é o holiday, são as férias, e a pessoa pode trabalhar lá. Só que tem umas regrinhas especiais para esse visto. Então, quando a gente está pensando em migrar, pensando em ir para outro país, é legal a gente dar uma olhada no país que a gente quer ir e nesses tipos de visto. Primeiro que eu vou falar aqui é da Work Permit. Então, esse visto é meio que... Peraí, eu não tô... peraí, eu recebi uma mensagem para abrir a apresentação que deve ser para deixar ela grandinha, certo? Boa. Então, nesse visto aqui, esse visto com a permissão de trabalho, ele tem alguns requisitos. Isso depende de país para país, tá certo? Então, pode ser que algum tenha todos esses requisitos, outro visto tenha só 2 desses requisitos. Depende bastante, mas é bom a gente dar uma passada por esses aqui, só para ter um overview. E também devem ter outros requisitos que estão faltando e eu não coloquei aqui, que dependem de outros países que eu não conheço. Mas, por exemplo, é muito comum que para a gente ir trabalhar em um país, a gente precisa de ter o TOEFL ou o IELTS. Então, a gente tem que ter feito esses exames de inglês e ter tirado uma nota bastante boa neles. E esse é um requisito que ele é bem chatinho mesmo, porque várias vezes o desenvolvedor está no nível que ele consegue trabalhar, consegue se comunicar, mas não consegue tirar uma nota boa nessa prova. Então, essa prova ela é pouco ela é um pouco chatinha, que você realmente tem que estudar para a prova. Você tem que saber inglês no nível legal e você tem que se preparar para o estilo de prova. Essas provas geralmente são até cansativas e demoram um tempinho. Mas então, esse aqui é o primeiro requisito que eu queria falar sobre. Não basta só falar inglês bem, ouvir, se comunicar. Para alguns países, em alguns casos, você precisa tirar uma nota boa na prova. Outra coisa que precisa ter, por exemplo, no Canadá, é bem comum isso, é que você tenha uma oferta de uma empresa. Então, se você quer ter um visto que vai te dar permissão de trabalho, é comum que você precise ter uma nota muito boa em uma dessas provas. Você precisa ter uma oferta de uma empresa. Nessa oferta, você precisa ter um salário, um determinado salário lá. Eles não vão aceitar, eles não consideram, por exemplo, se você vai, vamos supor que você vai trabalhar como desenvolvedor, mas o salário que tem lá na sua oferta, na sua carta, ele é baixo. Ele é um salário muito abaixo do que os desenvolvedores geralmente recebem. Então, essa sua carta ela não vai valer.
Você geralmente precisa ter alguns anos de experiência, não geralmente, mas em alguns casos você precisa provar os anos de experiência que você tem. Em alguns países, eu não sei como é no Canadá, mas na Nova Zelândia você tem que fazer um grupo de exames lá na Nova Zelândia. E aí, se nesses exames der que você tem alguma doença mais complicada, eles podem negar o seu visto por conta disso. E inclusive aconteceu com um conhecido meu, que foi uma coisa bem chata. Ele conseguiu todos os requisitos e quando foi fazer o check-up médico, ele perdeu a possibilidade de ter o visto na Nova Zelândia. Outra coisa comum que rolava na Nova Zelândia é de checar as referências. Então, se você diz, eu trabalhei na empresa X, eles vão querer falar com alguém da empresa X, vão querer saber daquela pessoa como era o seu trabalho lá, se condiz com o que você colocou no seu currículo. E na outra coisinha, na Nova Zelândia, isso não tem em outros países, mas na Nova Zelândia, se a empresa quer te contratar, a empresa tem que provar que ela primeiro tentou contratar os residentes do país, tentou contratar neozelandeses, não conseguiu. Aí depois ela também tem que provar que ela não pode treinar aquela pessoa. Depois disso, aí a empresa pode contratar um imigrante. Porque se tem gente lá, é melhor que eles deem emprego para o pessoal que já está lá, já é residente, já tem os benefícios, do que eles darem esses benefícios para uma nova pessoa. Então, na Nova Zelândia funciona assim. E uma coisa legal de saber é que geralmente países como a Nova Zelândia, que tem muita gente querendo ir, eles vão ter muitos requisitos. Se um país não tem tantas pessoas querendo ir, eles vão ter menos requisitos. Então é um pouquinho disso. Relacionado também aos vistos de trabalho, tem algumas coisas que vale a pena a gente falar, que são os hiring events, ou seja, são eventos que empresas fazem para contratar pessoas. Às vezes, uma empresa bem grande, vamos supor aqui da Austrália, ela está precisando contratar vários desenvolvedores, e aí ela pode fazer um hiring event aqui no Brasil para tentar contratar essa galera. Então, se a gente ficar de olho nesses eventos, a gente pode achar eventos onde tem uma empresa já que tem toda a estrutura, tem todas as facilidades para levar você de um país para o outro. Geralmente, essas empresas elas têm um relocation package, que é um grupo de benefícios para você mudar de um país para o outro. Geralmente, esses benefícios incluem as passagens, né, sua e da sua família, e o primeiro mês de moradia. Conforme a empresa vai ficando maior, ela vai ter mais e mais benefícios. Elas podem ter também um bônus para você comprar tudo quando chegar lá. E não tudo, né? Mas um bônus para lhe ajudar a comprar coisas quando você chega no país. E tem outra coisa também que são os levels. Assim, por exemplo, na Finlândia, se você tinha um salário X, você tinha um visto level B. E se você tinha um salário maior que X, você tinha um visto level A. O visto level A, você tinha todos os benefícios que nem um cidadão, mas você não poderia votar. Então, era um visto que te dava muitos benefícios. Isso é uma coisa que eu considero muito importante quando a gente pensa em imigração. Na Nova Zelândia, conseguir vistos que te dão mais poder, quando eu fui, era mais difícil. Perguntas sobre isso, pessoal? Vou mudar de slide. Visto de estudo também, se você quer ir para estudar em outro país, fazer um mestrado, uma graduação, pós-graduação, doutorado, qualquer coisa, você vai precisar também de TOEFL, IELTS. Você vai precisar provar que você tem dinheiro para se manter. Vai precisar provar que você tem dinheiro, tem um lugar para ficar. E você tem que provar que você vai voltar, que é um ticket de volta. Geralmente você precisa ter boas notas, artigos publicados com qualis, artigos em inglês, ou de preferência artigos em inglês. Se você tiver artigos em português com qualis, eles também contam, mas com inglês, com certeza eles têm um impacto maior lá para o professor.
cartas de referência, né, dos seus professores com quem você trabalhou durante os seus projetos da graduação ou do mestrado, de onde quer que seja. E também é comum que tenha uma prova. De novo, esses requisitos, eles mudam. Então, pode ser que para um país tenha 4 desses e para outro país tenha apenas 2. Depende. A outra informação aqui é que em países como o Canadá, principalmente se você vai para o lado das províncias francesas, você tem uma chance maior de conseguir uma bolsa de estudos para fazer aquele curso de graça, e você também tem uma chance de ter uma bolsa de estudos para aprender o idioma. Então, a bolsa de estudos para aprender o idioma te ajuda também, é legal, como o transfer, né? Se você precisar pegar um ônibus, um metrô, coisa assim. E você ainda vai ganhar um dinheirinho lá para estar estudando o francês. E também você vai pagar taxas menores para algumas coisas, talvez com um plano de saúde, para algum outro curso que você queira fazer. Quando você vai com visto de estudante, em alguns países você tem esses benefícios. Tem uma pergunta, uma mensagem aqui, deixa eu dar uma lida. Então, pessoal, a pergunta do Francisco José aqui basicamente quais são as diferenças de tecnologias entre Brasil, Finlândia e Nova Zelândia. O que eu tenho a falar sobre isso é de que basicamente não tem diferença. Se você considerar as empresas que são mais, como é que eu posso dizer, as empresas mais relevantes no mercado nacional. Por exemplo, uma Nubank, um Mercado Livre, empresas que movimentam muitas coisas aqui no Brasil, elas trabalham com tudo de ponta, elas têm um nível bem alto, um nível bem legal, e se você tá conseguindo ter um nível bacana ali, você provavelmente você vai ter o um nível técnico para conseguir trabalhar nos outros países, como na Nova Zelândia e na Finlândia. O problema é que, como eles vão trazer alguém de outro país, eles vão contratar um imigrante, tem vários riscos envolvidos nisso. E a pessoa não se acostumar com a cultura, a pessoa sentir saudade da família e voltar, tem vários riscos nisso. Então, já que eles vão pagar esses riscos, eles querem alguém com bastante experiência. E geralmente uma empresa que está contratando, é mais caro também contratar um imigrante, você tem que ajudar ele com vários processos burocráticos. Então, quando a empresa faz isso, é uma empresa que também já tem um nível alto. Então, empresas da Nova Zelândia, da Finlândia, que estão contratando fora do Brasil, elas têm um nível alto. Quando eu digo nível alto, eu digo nível dessas empresas que eu falei, Nubank, Mercado Livre e várias outras no Brasil. Então, você tem que estar pronto para passar em empresas de alto nível do Brasil, para passar em empresas de alto nível de outros países. O nível é bem similar, que eu acho que isso é uma coisa bem mística. Quando eu fui, eu pensava que o nível ia ser completamente diferente, que o pessoal lá fora era muito bom e que ia ser muito difícil. Mas, basicamente, o nível lá de fora é o mesmo nível do Brasil. A única diferença é que você tem que se comunicar naquele nível em inglês. E aí isso custa um pouquinho de tempo. Eu acredito que eu respondi a sua pergunta, Francisco José. Qualquer coisa, perguntem de novo, tá? Outro tipo de visto legal é esse visto que te dá a permissão de estudo e que ele te dá a permissão de trabalhar por meio período. Então, nesse visto, ele tem basicamente os mesmos requisitos do visto anterior, só que ele tende a ser mais simples, tende a ser mais fácil ter os requisitos para esse visto de estudo. Basicamente, se você pagar tudo, você vai conseguir. Então, é um visto que você vai gastar muito dinheiro, talvez para fazer uma especialização em outro país, mas aí você vai ter permissão para trabalhar meio período. E você, estando no país, vamos supor que eu fui para a Alemanha com um visto desses, é muito mais barato a empresa me contratar, eu já estando lá,
onde ela pode só me testar. Eu vou testar aqui o Edmo, mas vou contratar ele para trabalhar meio período, porque é o que ele pode trabalhar. Eu não vou gastar nada com isso. É uma contratação super barata. E aí eu vou testar esse cara. E aí, testando ele, se ele for bom, eu contrato ele para trabalhar as 40 horas. Então, muitas pessoas fazem isso. Elas vão com o visto que tem permissão de estudo, mais trabalho parcial, e aí elas entram no mercado com a maior facilidade do que quem está aqui no Brasil. É muito mais barato para a empresa, é muito menos burocrático, tem muito menos riscos. Então, as pessoas vão com esse tipo de visto para tentar entrar no mercado de uma forma mais fácil. Mais. E aí tem outro visto que eu acho que a gente só conhece se pesquisar mesmo, que é o Work Holiday Visa. É um visto que ele assume que as pessoas no mundo elas têm férias, esse holiday, que pode durar de 3 meses a 1 ano, e nesse tempo a pessoa quer ficar viajando e trabalhando. Por exemplo, na Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem esse visto, e ela tem parceria com vários países. Na minha época, a Nova Zelândia tinha parceria com o Brasil, que ela deixava você ir para lá por 3 meses. E não, por 1 ano. Você tinha esse visto por 1 ano. Mas você só pode trabalhar para uma mesma companhia por 3 meses. Ou seja, fui para a Nova Zelândia. Se eu quiser trabalhar para uma empresa de TI, eu posso trabalhar. Eu tenho permissão para trabalhar, mas eu só posso trabalhar 3 meses. Depois disso, se a empresa quiser que eu continue, ela vai ter que arcar com a aplicação do visto para mim. Então, é um meio termo, porque a empresa já vai ter você ali trabalhando o período integral, mas ela ainda vai ter que aplicar o visto depois. O bom para a empresa é que ela te testa. E o bom para você é que é mais fácil de você entrar na empresa, já que não tem burocracia quase nenhuma para esses 3 meses. Certo? Então, precisa ter dinheiro para provar que você consegue sobreviver lá durante esse período. Você tem que provar que você tem onde morar e que você quer voltar para o seu país. Você tem um ticket de volta. Outra coisa que eu coloquei aqui foi sorte. No caso da Nova Zelândia, é um visto que precisa ter sorte para conseguir. Na Alemanha e na França, eu não sei como funciona bem o processo, mas depois eu vou falar mais sobre esse visto da Nova Zelândia e de como eu consegui ele com sorte e com um pouco de habilidade também. Mais uma coisa aqui, eu dividi em alguns pedaços, aqui em alguns passos, o que foi que eu planejei inicialmente, um misto de o que eu planejei, do que realmente aconteceu, para eu conseguir esses empregos fora do Brasil, conseguir essas, não só emprego, mas também oportunidade de doutorado em outros países e como foi que eu me planejei para isso. Resumindo, o primeiro passo era ficar expert em alguma coisa. Essa coisa que eu escolhi foi back-end. Eu queria ser expert em back-end, então se eu fizesse provas em back-end, eu conseguiria ser aprovado porque eu dominava aquele assunto. O segundo passo foi ser bom, não precisa ser expert, mas ser bom em alguma coisa a mais. Por exemplo, eu sou um expert em front-end e ser o básico em back-end e ser o básico do front-end. Então digamos assim, eu sou confiante em uma coisa e na outra eu consigo resolver problemas. Eu não sou muito bom não, mas eu consigo resolver problemas. Depois disso, aprender o idioma. E é aqui que é uma coisinha que fica. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo essas coisas, essas 3 coisas ao mesmo tempo, e eu geralmente sugiro para fazer uma de cada vez. E aí você garante que primeiro você é um expert, depois você é bom em alguma coisa a mais, e depois você pode focar na língua. No meu caso, funciona assim. Eu não consigo ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade para isso. Então, para mim, me ajudou a diminuir esse tanto de coisas e focar em mais coisas mais específicas. Depois que eu aprendi idioma, eu comecei a aplicar para empregos em outros países.
E aí foi onde eu percebi que não estava dando certo, e o motivo que não estava dando certo é porque eu ainda não tinha o nível de expertise que eu precisava para essas vagas, para ser contratado por uma empresa de fora do Brasil. Então, quando eu percebi isso, eu tive que estudar de novo, voltar com um foco maior para estudar, até realmente virar aquele expert que a empresa de fora precisa. Depois, escolher o visto e o país. E no meu caso, foi realmente nessa ordem, a prioridade foi o visto. Eu não queria fazer o visto de permissão de estudo e trabalho, digamos assim, é o mais fácil, só que ele também é o mais caro. Então, eu não queria ir por aquele caminho. Então, levei isso em consideração. É, Francisco e José? Tá, ok. 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 Consegui um emprego, depois, no caso que eu consegui o visto, eu consegui um visto que me dava a permissão de trabalhar. E depois que você tem a permissão de trabalhar, até um ponto que eu vou bater depois, você tem a permissão para trabalhar, você conhece as tecnologias, você tem o idioma, fala assim, eu tenho tudo que eu preciso agora para conseguir um emprego. Não foi bem assim. Então, depois disso, depois que eu aprendi isso tudo, que eu consegui um emprego, eu olhei para o cenário e disse, eu quero ter um visto melhor. Eu quero ter um visto que me dá mais benefícios, que dá mais benefícios para minha esposa, que eu posso ficar menos dependente da imigração do país. E agora o ponto que eu estou atualmente, que é trabalhar remoto para outro país. Então, esse aqui é meio que a minha jornada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada na pergunta aqui do Neilânio. Certo. Então, para trabalhar para uma empresa fora do Brasil, estando no Brasil, a vantagem disso, né, é que provavelmente você vai ter um salário mais competitivo, um salário com a possibilidade de ser uma moeda como dólar, ou euro, ou libras. Então, isso é o atrativo. E a questão da burocracia fica bem simplificado, está bem simplificado, Neilane. E tem as duas possibilidades. Tem a possibilidade de você abrir sua empresa e trabalhar como PJ, pessoa jurídica, e aí você vai todo mês emitir notas fiscais para aquela empresa. Essa é uma possibilidade, esse é um caminho, e é relativamente simples. E tem até várias empresas no Brasil que fazem isso, que facilitam essa burocracia para você. O segundo passo, algumas empresas estão indo nessa tendência, que é a de, vamos supor, empresa dos Estados Unidos, ela vai contratar alguém do Brasil seguindo a legislação do Brasil. Então, é o meu caso. No meu caso, eu vou estar trabalhando no CLT. E eu não vou precisar aplicar visto nem nada. Então, depende de empresa para empresa, mas quando você está trabalhando remoto, você pode só CPJ ou CLT. Não precisa do visto. Ok, vou dar uma aguinha. E aí, pessoal, a primeira vez que eu olhei e disse, eu vou ser expert em alguma coisa. Eu pensei assim, eu vou ser expert em Java. Porque eu já tinha visto Java na faculdade, eu já sabia. E já sabia o core daquela coisa. E aí eu comecei. Fiz alguns cursos, fiz alguns side projects. No trabalho, eu não trabalhava simplesmente apenas com programação, eu fazia outras coisas. Então, no emprego, eu não estava praticando bastante. E isso dificulta a sua chance de se tornar um expert naquela coisa, se você não trabalha constantemente com aquilo. Então, isso aqui foi como eu fiz e não funcionou. E então, o que eu sugiro é fazer os cursos, fazer os side projects e tentar ir para o caminho open source.
O caminho open source, o melhor que eu considero é não criar um side project que seja open source, mas sim entrar em um open source que tem alguma biblioteca aí que alguém fez, que a comunidade fez, e aí você passa a corrigir coisas naquele projeto. Às vezes a gente pensa assim que é complicado de entrar no mundo open source, mas não é tão complicado de entrar no mundo open source. Vão ter lá os issues, elas vão estar abertas, e você vai lá e comenta. Posso trabalhar nessa issue? Provavelmente os mantenedores vão dizer que sim, e aí você vai lá e vai ser difícil, e às vezes nem tanto, mas vai ser uma experiência bem bacana, e o ponto é em continuar trabalhando nesses projetos open source, em projetos relevantes, porque se o projeto open source é relevante, ele é mantido geralmente, ele é mantido por uma empresa grande ou por uma equipe boa. Então você vai estar ali colaborando com uma galera que é muito boa, e isso é muito bom para o seu perfil. Então, no meu currículo, por exemplo, eu tenho links lá com pull requests que eu mergeados em projetos open source. E eu tenho os links para esses pull requests. Então, quando eu estou sendo avaliado, o recrutador ele pode ver, ó, esse cara aqui, ele trabalhou no código de uma empresa grande, ele trabalhou numa biblioteca grande. Então, eu posso assumir que ele é bom. Isso é um benefício, isso é um lado legal. Ah, outra coisa que eu sugiro, que eu não fiz, né, é de tentar trabalhar exatamente com aquilo que você quer se tornar um expert. Mesmo que você ganhe menos, mesmo que seja mais trabalho. E se você puder fazer isso, que faça, se está no seu planejamento. Outra coisa que eu também tive dificuldade de encontrar na época, até porque eu não fui muito atrás mesmo, falha minha, foi de trabalhar com alguém que seja realmente bom, que ter um mentor. Então, encontrar alguém que seja muito bom naquela coisa que você quer ser bom. Você quer ser bom em front-end com React. Acha alguém que é muito bom em front-end no React e que quer dar mentorias, quer realmente ensinar as pessoas. Tem muita gente que faz isso aí de graça, é bastante comum, então é uma coisa que eu sugiro, porque pelo menos você vai na direção correta. Nessa época, quando eu estava me preparando pela primeira vez, várias vezes eu não fui na direção correta. Eu tenho um link aqui, que é um roadmap de back-end, de desenvolvimento back-end, que ele também dá um mini guia. Ele fala um pouquinho sobre que passos a gente seguir. Não quer dizer necessariamente que a gente tem que fazer tudo o que tem aqui, não. Mas ele diz algumas coisas para a gente fazer, algumas coisas que são consideradas interessantes. E isso já te dá um guia, já te dá um norte melhor do que provavelmente você vai criar sozinho. Porque esse roadmap aqui, ele foi criado por uma galera que realmente tem muita experiência, que fez muitas coisas e por uma comunidade. Então, é um grupo de pessoas com experiência criando conteúdo. É melhor do que você criar, geralmente, é melhor do que você criar na sua cabeça. Eu quero isso, isso e aquilo. Então, isso pode te dar um norte, e com esse norte você ajusta para o seu perfil. Eu peguei aqui o primeiro desse site roadmap.sh. Peguei aqui o primeiro roadmap para back-end, dei uma olhada nele e parece bacana. Eu concordo com muitas das coisas que eles falaram aqui para estudar. Então, é um exemplo de coisas para fazer enquanto você quer se tornar ali um expert. Outra coisa que eu esqueci de colocar aqui é para ter uma ideia das vagas que você quer. Então, quando você olha para as vagas, vai ter uma lista de requisitos e alguns você tá ali perto daqueles requisitos, você já sabe, e alguns não. Então, guia o seu estudo para aqueles que não, que você não tá tão perto assim. Ok. Falando de novo sobre aquilo de ser bom em alguma coisa fora da sua expertise. Eu sou principalmente um desenvolvedor back-end
E eu tenho muita dificuldade com CSS, nossa senhora, cara, que é aquilo, que negócio difícil. Me dá uns problemas de lógica aí, que esse negócio de deixar responsivo e de organizar as divs e centralizar e deixar bonitinho, isso não é comigo não. Mas eu consigo fazer, eu desenrolo, então eu consigo fazer o básico disso. E uma coisa que até vai até um pouco de encontro com o meu preparo. Vou. Opa, Luiz, vou sim, posso até mandar o link dela, vou mandar o link dela já já. Então, eu não sou muito bom no front-end, mas eu sei o básico ali, eu sei o nível pleno, digamos. E até agora, basicamente, todos os empregos que eu peguei fora do Brasil foram como full stack. Então, se eu fosse um cara que era aquele perfil, não, eu sou só back-end, eu não teria conseguido essas oportunidades. Eu sempre fui aberto para trabalhar com tecnologias que eu não domino, com coisas que eu não domino. O link, galera, eu vou mandar aqui o link da apresentação. Acredito que vocês podem visualizar isso. Se não puderem, me avisem. View slideshow. Certo. É isso. Outro passo foi o de aprender inglês. E como foi que eu fiz? Era chato, eu ficava falando isso para os meus amigos, para todo mundo direto. Era: deixa o celular em inglês, deixa o sistema operacional do seu computador em inglês, deixa os jogos em inglês, mídia social em inglês, tudo fica em inglês. Eu usei o Duolingo, na época tinha bem menos propaganda, era mais legal de fazer. Meu código era todo em inglês. E eu tive também a oportunidade de fazer um intercâmbio em Malta, até com muito apoio aí do professor Michelin. Ele facilitou muito que isso acontecesse para mim enquanto eu estava na FAP, trabalhando na universidade. Então, isso me ajudou muito. Flexibilizou os horários para que eu pudesse ir. Eu fiz intercâmbio de 3 meses. Quando eu cheguei lá, eu estava num nível que era um intermediário. Eu conseguia falar com o pessoal, conseguia me comunicar, mas falava de uma forma realmente bem correta. E depois do nível intermediário, depois desses 3 meses, eu saí no Upper Intermediate, que é como se fosse um pouco acima do intermediário, né? Entre o intermediário e o avançado. Então já foi uma melhora. Foram 3 meses, eu aprendi bastante. Eu estudei muito lá nesse intercâmbio também, que é uma coisa que as pessoas geralmente não fazem, elas vão para o intercâmbio e elas querem mais viajar, passear, se divertir. Mas eu realmente estudei. E uma coisinha aqui que eu queria deixar claro é que não tem essa necessidade de fluência. Você não precisa ser fluente para trabalhar em inglês. Realmente não precisa. O nível de fluência ele é um nível muito avançado, demora anos para você conseguir. Então, não se preocupem com a fluência. Não se preocupem de falar todos os tempos verbais da forma perfeita, porque se você ficar se apegando nos pormenores, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil mesmo. E aconteceu na Finlândia uma coisa disso legal, que tinha um americano, nascido e criado americano, e tinha uma palavra lá que eu falei a palavra e ele não sabia o que era. Eu repeti a palavra de novo, ele não sabia. E depois eu fui googlar, né? Eita, estou falando besteira. Eu fui googlar e a palavra existia, e ele não conhecia a palavra. Acho que era até aglomerate, alguma coisa assim. Mas não precisa ser fluente, você não precisa saber tudo, nem os americanos sabem tudo. Então, não precisa da fluência. O Matheus, ele perguntou aqui quais linguagens de programação mais utilizadas no mundo como um todo. Você percebe algum padrão ou varia muito de mercado de país para país? Matheus, eu acho que eu tenho um viés, porque eu sou back-end e eu me conecto com mais pessoas do back-end e, para ser mais enviesado ainda, a minha comunidade é mais do Ruby. Então, o contexto que eu vivo, o ciclo
profissional que eu vivo é de back-end Ruby. Então eu vejo muitas coisas voltadas para aquele aspecto, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, eu diria que React é a coisa que está bombando agora no momento, que é o que eu vejo muitas vagas. E, inclusive, tem uma empresa da Finlândia que ela me mandava uns reviews mensais e ela dizia lá que a média de hora de desenvolvedor React estava sendo a mais bem paga na Finlândia e custava 85 euros a hora. Então, a média era essa. Quanto a tecnologias, queria falar isso, e foi bom que o Matheus trouxe essa pergunta, que é o seguinte, eu trabalho com Ruby, adoro, gosto, e eu trabalho com ele justamente por conta disso, eu gosto. E eu recomendo muito que vocês façam isso. Trabalhem com tecnologias que vocês gostem. Fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de manter um ritmo naquilo por muito tempo. Porque você precisa você precisa estudar muito, você precisa estudar muito por muito tempo. Então, estude muito por muito tempo, é uma coisa que você gosta. Eu acho que essa é uma boa dica, porque como eu vejo hoje para o mercado, tem muitas vagas para todo mundo. Você só precisa ser bom na tecnologia. Então, independente da tecnologia que você está estudando, se você ficar bom, vão ter muitas vagas. Muitas vagas mesmo. O mercado está muito aquecido. Deixa eu ver aqui. Pensando um pouco mais se varia. Eu acho que na Nova Zelândia eu via muitas vagas de Java e C Sharp e Ruby no back-end. Aí eu não via as coisas de front-end, eu não prestava atenção, fechava meus olhos para aquilo, então não sei dizer. Na Finlândia, de novo, eu acho que eu estava alienado demais nos meus contatos. Eu tinha muitos contatos do Ruby, então eu via muita informação do Ruby. Então, basicamente foi assim que eu aprendi inglês, com esses 5 passos. E o que eu sugiro? Como eu sugiro para uma pessoa aprender, como talvez eu faria se eu queria que eu tivesse feito, eu acho que seria melhor para mim. Tudo que está aqui em cima, né? Comunidade do open source. Realmente, quando você fica trabalhando com o pessoal, você tem que participar de discussões em inglês. Você vai ter que praticar aquilo ali. Então, você vai ler um issue, o pessoal vai comentar, você vai criar um pull request lá. Você vai querer fazer as mudanças e o pessoal vai discutir com você em inglês. Então, isso é uma forma de te fazer realmente estudar inglês do jeito que você vai usar no dia a dia. Então, eu acho que esse é um jeito legal, que eu deveria ter feito, não fiz. Outra coisa é mentoring. Então, pensa comigo. Você já é bom na tecnologia, você já é bom naquela tecnologia. Você está ali, a sua dúvida é o inglês. Então faz o seguinte, cara, pega alguém que fala inglês, alguém que seja muito bom em inglês e que é fraco na tecnologia e diz assim, eu vou te ensinar, vou ser o teu mentor. Só que para vocês se comunicarem, vocês têm que se comunicar em inglês. E aí durante essa comunicação, você vai aprender inglês. Você vai melhorar o seu inglês, você vai ficar praticando. Quando a pessoa está começando, ela é muito ruimzinha e ela vai se enganchar em várias coisas. E aí você pode até viciar essa pessoa em sempre tipo de ajuda. Mas aí você tem que responder por videochamada. Faz videochamada, conversa com ela. E aí você vai ensinando a ela programação e ela vai te ensinando inglês. Então essa é uma troca que eu queria ter feito e não fiz, mas que hoje eu acredito que com o projeto Open Source que eu trabalho no momento, eu ajudo pessoas a praticarem inglês assim, dando mentoria e às vezes até aprendendo inglês com essas pessoas. Mais uma coisa no Discord, né? Discord tem comunidades e comunidades aí que o pessoal fica falando em inglês direto. Você pode ir para ouvir, vai lá, fica ouvindo. Talvez se for um tópico que você gosta, vai chegar um momento que você vai poder falar sobre. Então, fica lá na comunidade que é uma boa maneira também de ficar ouvindo mesmo as pessoas reais falando inglês. Não é aquele inglês de música que muitas vezes é difícil de entender. Por exemplo, eu consigo trabalhar em inglês
mas tem algumas músicas que eu não consigo entender. Então, eu ficava pensando, poxa, eu não consigo entender a música, eu não vou conseguir trabalhar. E não é bem assim. Ah, deixa eu passar aqui. Ah, aqui uma fotinha da minha primeira viagem internacional, foi lá em Malta, de onde eu fiz o curso de inglês. E outra coisa legal é que você conhece pessoas do mundo todo e a galera com cabeça diferente. E lá eu conheci alguns desenvolvedores também. E sempre fui tentando puxar a conversa com esse pessoal. Eu vi um rapaz lá, ele tinha um adesivo no notebook dele, e eu vi que era um adesivo de alguma linguagem de programação. E eu sentei lá com ele, comecei a puxar papo e teve uns insights legais. O que eu acho da linguagem Python? Não, eu acho que é muito boa, bacana. Tem como reforçando um pouquinho do que eu disse antes, se você ficar bom em Python e nos frameworks lá que ele utiliza, eu não sei quais são os mais utilizados, se é Django ou Flask, vão ter vagas para você, você só precisa ficar bom nela. Talvez eu não recomendaria uma linguagem, sei lá, eu quero aprender Perl, não Perl, Perl até ok, mas Pascal, eu quero trabalhar com Pascal. Aí não, cara. Mas dessas linguagens modernas, dessas linguagens atuais que estão sendo mantidas, atualizadas, tem muitas funcionalidades, qualquer uma delas, tanto faz. Hum, como foi a pergunta do Franklin? Como foi a transição da área de educação para a área de desenvolvimento em si? Foi dolorosa, não foi fácil, não. Eu não sei se eu tenho nos slides aqui, mas eu ia até falar disso, de quando eu acho que é o próximo slide, deixa eu checar. É, eu vou falar disso já já, dessa transição. Deixa eu só terminar isso aqui e eu vou para esse tópico. Então, quando eu voltei do intercâmbio, falando inglês melhorzinho, eu disse, opa, é agora que eu consigo emprego para outros países. Eu pensava que eu estava pronto, mas eu não estava. E aí eu falhei miseravelmente. Foi muito ruim porque eu aplicava para muitos empregos e não tinha feedback nenhum. Então, nessa época eu disse, por que o pessoal não está me dando feedback? E depois foi que eu entendi que faltavam algumas coisas. E aí, o que é que eu sugiro para você, antes de você ir para esse mundo, o que é que eu sugiro que você fique craque, fique fera nisso? Vire um expert em testes automatizados. Eu acho que hoje em dia até não era para eu colocar aqui, né? Todo mundo aí, todos vocês concordam comigo que tem que ser muito bom em testes automatizados. Outro ponto é o TDD. Eu acho que ele agrega bastante, é uma opinião pessoal minha. Vocês vão ver desenvolvedores muito bons que discordam, mas é uma opinião minha. E vocês também vão ver desenvolvedores muito bons que defendem piamente o TDD. Então, vai ter gente para falar de tudo, mas eu sou a favor. Eu acho que tem que ser assim, viu? Eu, eu apoio fortemente. Inclusive, as pessoas que eu dei mentoria por último, eu sugeri fortemente a eles que usassem TDD desde o começo. Clean Code. Leiam algum livro de Clean Code. É simplesmente assim, tipo, uma coisa que vai fazer muito bem. O que eu li umas 4 vezes, eu acredito. Saber pelo menos o básico de Continuous Deploy e Continuous Integration. As ferramentas de CI e CD hoje elas estão simplificando bastante. Estão simplificando bastante a vida dos desenvolvedores. As ferramentas estão mais fáceis de usar do que antes, quando era um Travis, quando era um Jenkins. Hoje tem GitHub Actions. Nossa, é muito, muito tranquilinho de utilizar. Então, tenham essa experiência. Não precisa saber muito, mas o básico delas. E, de novo, eu vou bater na tecla do open source. Quando eu estava revisando os perfis na Finlândia para contratar,
era incrível como a maioria do pessoal não tinha experiência com open source. E quando tinha, brilhava os olhos. Eu olhava assim, eita, esse cara aqui, eu vou querer levar ele para entrevista. O Yuri aí também, que hoje eu não sei qual é o cargo dele, ele é gerente de TI na BrisaNet em algum level, não sei qual. Eu acho que ele é tipo o CTO de lá, viu, gente? Não sei se eu tô falando demais aqui, mas ele também aí é super a favor do TDD, então é uma opinião que eu considero bastante relevante. Voltando aqui pro que o Franklin perguntou, eu estava trabalhando na educação como professor e eu não tinha a programação no meu dia a dia, então eu estava desatualizado quanto a algumas coisas. E eu estava estudando Java. Eu fiz uma entrevista para uma startup que estava bem acelerada, se movia muito rápido, onde eu pude aprender muita coisa. E lá a vaga era de Ruby, Ruby e Vue. Eu não sabia Ruby nem Vue. Eu sabia Java e Angular na época. Mas a entrevista foi independente de tecnologias. Foi mais em torno de conceitos. E aí eu consegui passar nessa entrevista. Fui trabalhar nessa empresa e tinha um pessoal que sabia muito lá e eu pude aprender muito com eles. Então, tentar entrar em empresas onde tenham pessoas que sejam muito melhores que você, para você aprender com elas. Se você vai para uma empresa onde vê que você está ali entre os melhores, provavelmente o seu aprendizado vai ser limitado. Se você tiver com pessoas que são bem melhores que você, o seu aprendizado ele tende a ser maior. Eu penso assim, certo? Também você sai muito da sua zona de conforto, então é cansativo, é estressante. Mas eu queria aprender rápido, então esse foi um jeito. Uma curiosidade aqui é que esse meu novo salário, ele era menos da metade do meu salário como professor. Então, eu saí de um salário bom para um salário que era menos da metade. Então, foi difícil, mas eu queria ter uma vivência maior com programação, eu queria voltar para o ambiente e eu podia fazer aquilo. Não era casado, não tinha filhos nem nada, então eu pude fazer aquilo, de abdicar de um salário maior para voltar a estudar. E trabalhando muito. Trabalhava finais de semana, trabalhava de manhã até de noite, fiz todas essas coisas. Em nenhum momento assim, não era pela empresa, era por mim. Eu queria aprender. Então eu me esforçava muito porque eu sabia que era bom para mim, porque eu queria aprender. Então eu fiz isso durante esse período, ganhando um salário que eu sabia que eu poderia ganhar mais. Então, respondendo à pergunta do Franklin, foi bem dolorido mudar da sair da vida acadêmica para voltar para o mundo de desenvolvimento. Isso, ok. Mais uma coisa aqui, o que é que eu sugiro? Tudo acima, né? Se você, para você virar digamos assim, expert, open source. E aqui eu vou fazer um jabá, tá certo? Tem esse projeto aqui, Expodev, que é um projeto com o nome da cidade, que eu morei lá na Finlândia. E eu comecei ele com um grupo de amigos. Hoje já tem 26 contribuidores e tem gente da Bélgica, gente da Bulgária, dos Estados Unidos, tem pessoa do mundo todo que contribuiu lá. E é uma experiência legal. É diferente você mostrar no seu currículo que você tem um projeto feito que você fez sozinho, que você criou o código do começo ao fim. É totalmente diferente de você mostrar no seu currículo que você é parte de um projeto feito por uma comunidade. Isso é totalmente diferente, são níveis diferentes de projetos. Então, a gente organizou aqui as coisas no nível razoável, e trabalhando em equipe, e fazendo as coisas colaborando para criar esse projeto. Então, essa que é a ferramenta que ela é similar ao Duolingo, mas ela é open source e a gente quer dar a possibilidade do professor criar os questionários que ele precisa. Então, no Duolingo já tem lá um grupo de questionários prontos, mas se você é professor de inglês e você quer criar os seus questionários, você vai poder usar essa ferramenta aqui, que a gente deixa você criar o que você quiser.
E aí ele vai funcionar similar ao Duolingo. É como se cada professor pudesse ter o seu Duolingo. Então, pessoal, se quiserem colaborar aí, dê uma olhada nas issues, dê uma olhada no projeto, pergunta lá no Slack que aparece uma galera bem experiente para fazer mentoria para vocês. E, inclusive, para trabalhar o inglês, vai ter gente lá que só fala inglês. Então, a gente pode agendar essas reuniões para você só se comunicar em inglês para contribuir com o projeto. De novo, mentoring é uma coisa que vai fazer você crescer bastante. Que você vai ter que explicar para as pessoas por que aquilo é daquele jeito. Então, te obriga a estudar. Às vezes o pessoal me perguntava umas coisas que eu não sabia. Aí eu, eita, deixa eu ver aqui. Aí ia, estudava e aprendia aquilo para ensinar uma pessoa. Mesmo quando o projeto parecia bem básico. Opa. Então, depois que eu me considero assim, considero que eu aprendi, cheguei no nível, depois e durante até. E teve esse visto aqui, que é o Work Holiday Visa. Então, a minha escolha de ir para Nova Zelândia foi baseada no tipo de visto que tinha lá, esse Work Holiday Visa, e no país. Mas a prioridade foi o visto, o tipo de visto. Ele era um visto bem barato, que me deixava ir para Nova Zelândia e trabalhar lá por um ano. Então, escolhi esse visto por conta disso. Probleminha. Para conseguir esse visto, eles liberam para 300 brasileiros. E tem muito. A quantidade de brasileiros querendo esse visto é muito maior do que 300. Então, tipo, eu ouvi números de 60 mil, de 80 mil brasileiros que querem esse visto. Então, a sua chance de conseguir. E para conseguir esse visto, abre um formulário lá, tem umas 3 páginas, e aí você preenche esse formulário, faz o pagamento e aí pronto, você conquista o visto. Ele é seu. Então, é muita gente tentando acessar uma página ao mesmo tempo, porque é tipo assim, o visto vai abrir, eles dizem, vai abrir dia 15 de junho, às 8 horas do horário de Brasil, de Brasília, né? E aí você, às 8 horas vai estar você e o resto, e as outras 60 mil pessoas tentando acessar aquela página para preencher. E às vezes a página nem carrega, nem abre. No meu caso, a página abriu, e eu tinha feito um script com o Selenium, que eu dava um clique nele e o script preenchia tudo para mim. Então, eu pelo menos não gastei o tempo que as pessoas gastavam digitando. E eu consegui um visto. Então, eu tive muita sorte que a página carregou, a página abriu para mim. E depois eu tive um script que agilizou, garantiu que eu conseguisse aquilo tudo. Então, tem grupos, tem canais no YouTube que ensinam a fazer isso. Tem gente que vende script para fazer isso. Tem grupos no WhatsApp do pessoal para aplicar para esse visto. Então, eu pesquisei tudo que eu podia e fiz o que eu podia para conseguir o visto. Então, teve sorte e teve habilidade. Sim, esse 5 aqui é de que, em algum momento, nesses últimos anos, a Nova Zelândia estava como o 5º país mais seguro do mundo. Então, realmente é um país tranquilo, é um país legal de se viver nessa questão da segurança, e era uma coisa que eu prezava bastante, de ir para um país seguro, onde realmente o pessoal dorme com porta destrancada nas casas, outra porta aberta também. Então, era até no começo era bem estranho a gente chegar na casa e a porta não está trancada. Outra coisa que apareceu, outra oportunidade, eu estava na academia, estava na academia aqui e encontrei um antigo professor meu, o Super Eduardo, ele me viu e disse, opa, aí foi lá, ficou conversando, ele disse que estava fazendo doutorado, ia fazer doutorado no Canadá, com esse outro professor aqui, o Fábio Petrillo. E aí, nessa conversa, ele disse, não tem interesse em fazer doutorado no Canadá? Eu disse, tem. Já estava com várias coisas encaminhadas para ir para Nova Zelândia, mas tem interesse sim no doutorado. E esse era um doutorado com bolsa, então
É um doutorado com a bolsa de estudos. Essa bolsa deixava o doutorado gratuito no Canadá. Aí você tinha também um curso de francês gratuito. E você ganhava um dinheiro lá que era do transporte e mais alguma coisinha. Era pouco dinheiro, mas você ganhava. É, mas você tinha que se comprometer que a sua tese ia ser em francês. E que você tinha interesse em aprender francês. Mas durante os primeiros anos você podia publicar artigos em inglês. Agora, lá no final do projeto, a sua tese tinha que ser em francês. Então era assim. E uma coisa legal desse programa é que ele basicamente tinha pouquíssimas restrições. Esse professor aqui, o Fábio, ele chegou no nível bem alto lá dentro da universidade e ele conseguiu fazer com que as pessoas ganhassem visto, os brasileiros ganhassem visto para ir para lá sem falar francês e sem falar inglês também, tá? Esse detalhe. Então, se você não tinha nota de IELTS nem de TOEFL, você conseguia ir caso você passasse na entrevista com o Fábio. Então, passou na entrevista com ele, ele viu lá que você tinha um perfil acadêmico, perfil de pesquisador, você ia entrar lá ia para a faculdade, para a universidade, mas aí você ia se comprometer a aprender o francês e no final apresentar a sua tese em francês. E aí eu pedi autorização do professor Fábio para compartilhar esse post dele aqui no LinkedIn. E tem aqui o perfil dele do LinkedIn e tem o post da publicação dele, certo? Não vou clicar aqui, que o meu LinkedIn pode abrir aqui, mas tem um link lá dessa publicação, que eu tirei o print, e aqui o perfil dele. Então, caso vocês tenham interesse, ou conhecem alguém que tem interesse em fazer doutorado no Canadá, falem com o Fábio que ele tem vagas lá e ele tem vagas com bolsa. Esse post foi de uma semana atrás. Então, continua atualizado. Falando da Nova Zelândia, eu falei um pouquinho daquilo lá que a gente. Eu tenho um inglês, eu sou sênior no back-end, eu sou um mid-level no full stack. Eu tinha contatos e ia fazer parte da comunidade de rubistas lá da Nova Zelândia. Então, olha assim, eita, tô com tudo aqui na faca e o queixo. Eu tenho a permissão, eu tenho um inglês, eu tenho tudo. Esqueci até de colocar aqui que tinha a permissão para trabalhar. Isso vai ser moleza. Não foi, certo? O marketing da Nova Zelândia ele é bem fechado e é bem burocrático. E também foi o marketing mais chato em questão de recrutadores que eu vi na minha vida. A entrevista com o recrutador da Nova Zelândia, ela demora de meia hora a uma hora, com muitas perguntas mesmo. Assim, perguntando sobre a sua carreira, o que foi que você fez, desafios que você resolveu, situações, e todas aquelas perguntas. Então, você tem umas duas entrevistas com o recrutador. A primeira é mais tranquila. Eu creio que é mais para checar o seu nível de inglês, os seus anos de experiência para aquela vaga que eles querem. E aí, a segunda, eles vão bem pesados mesmo nessa conversa toda. Então, na Nova Zelândia, eu tive que aprender como o mercado já funciona. Tive que aprender a como contar a história da minha carreira. Tive que aprender a fazer isso lá no nível. Falar em português sobre a sua carreira é uma coisa. Falar em inglês é mais difícil. Para mim, tipo, não é a sua língua, então dificultava muito. O formato do currículo, eu deixei aqui um link. O meu currículo estava no formato errado, que não era legal na Nova Zelândia. E eu deixei aqui um link que algumas pessoas já me pediram. E ele é fake, tá? Ele tá com informações aqui que não são válidas, mas o básico dele tem de como organizar a estrutura do jeito que eu faço e que vem funcionando. Então, às vezes o pessoal pede, me manda o teu currículo aí de exemplo. Agora eu mando esse aqui. E aí, se alguém tiver interesse em formatar um currículo nesse formato aqui, pode dar uma olhada nesse link, que eu acho que é legal. E eu aprendi isso lá na Nova Zelândia. Outra coisa que eles tinham é cover letter. Então você tinha que, além do currículo, ter uma cartinha lá dizendo por que você queria trabalhar naquela empresa.
Eu disse, ah, não, eu quero trabalhar nessa empresa de vocês aí porque eu achei o produto lindo, porque eu vi os valores de vocês, os valores são esses, eu gosto disso, e contando toda aquela historinha. Então, basicamente é assim, a empresa quer saber, ó, esse cara vai tirar uma meia hora dele para escrever uma carta pra gente, ou ele vai fazer um negócio super genérico. Então, eu tive que aprender isso. Se eu quero aplicar para uma empresa da Nova Zelândia, eu vou ter que escrever uma cover letter, e eu vou ter que escrever uma cover letter bem feita. E aí eu ficava pesquisando notícias da empresa, e a empresa ganhou tal prêmio, pronto, ela ganhou tal prêmio, e eu colocava lá na carta, ó, achei muito legal que vocês ganharam esse prêmio, porque prova que vocês fazem isso, isso e aquilo. E aí tinha que escrever isso, aprendizado. Eles também tinham uma coisa de checar as referências. Então, eles iam gastar um bom tempo também falando com pessoas com quem eu já tinha trabalhado para saber esse cara aí, esse Edmo, o que é que ele fez nessa empresa, como é que ele trabalha. Então, eles faziam isso e era uma coisa que gastava muita energia. O processo da Nova Zelândia, todo o processo era bem burocrático, longo, cheio de coisas. E aí outra coisa era o Kiwi Accent, que é o jeito que os Kiwis, pessoal lá da Nova Zelândia, o jeito que eles falam inglês. O sotaque deles é bem forte e para mim foi difícil. O sotaque deles foi problema para mim e é problema até hoje. É tanto que quando eu comecei a aplicar para outros países fora da Nova Zelândia, eu comecei a pensar assim, ó, agora sim, o problema não sou só eu, o problema também é dos kiwis, porque me comunicar com os finlandeses era muito mais fácil do que me comunicar com os kiwis. Eles tinham realmente falavam muito rápido e com sotaque que era muito difícil para mim. E uma coisa também que eu percebi é que esse negócio de que sotaque é difícil é provavelmente porque você não sabe ainda o suficiente. Então, depois de um tempo que eu pratiquei mais, eu notei que eu entendia melhor os kiwis. Então, quando você sabe mais, os sotaques passam a ser menos difíceis. Ah, essas fotos aqui da Nova Zelândia são foi o lugar, meu lugar preferido lá. E eu acho que é uma coisa. Realmente é muito lindo esse lugar. Águazinha transparente, bem bonita. As fotos até não são as melhores, mas esse lugar é muito bonito. E é um canto que eu quero voltar. E você não pode nadar nessa água, tá, gente? E é um crime, assim, porque eu queria nadar, mas se você nadar, você vai estar infringindo a lei. Mas é um lugar muito bonito. E outras coisas legais sobre a Nova Zelândia, que é bom para a gente abrir o olho, que tem outros países. Curso de inglês de graça. Tem um grupo de professores. A Nova Zelândia tem um mercado muito grande de cursos de inglês. Então, tem alguns professores que estão treinando para serem professores. E eles precisam de alunos. Então, se você pode se matricular para você ter aula de graça de professores que já sabem inglês, mas estão aprendendo a lecionar. Então, isso aqui é uma coisa bem legal da Nova Zelândia, esses cursos de inglês de graça, mesmo num país que gira muito em torno disso. Ah, até eu conseguir pegar a minha primeira entrevista técnica, eu passei por mais de 10 entrevistas só para conseguir chegar na entrevista técnica. Eu estava falhando na parte de comunicação com os recrutadores, eu estava falhando nisso, e estava falhando também no currículo. Então, foram mais de 10 para conseguir fazer a primeira entrevista técnica. Ainda assim, eu tive muita sorte, consegui fazer muito rápido. No primeiro mês, eu consegui o primeiro emprego, que foi a minha primeira desafio técnico. Esse desafio técnico foi assim, a vaga era para Ruby e JavaScript. E aí eles perguntaram, qual a linguagem que você tem mais afinidade? Eu disse Ruby. Ah, pois faz a prova em JavaScript. Eu disse, ok. E aí a prova era em papel e a gente tinha que escrever lá o resultado, a output dos algoritmos. E aí era bem chatinha. E quando eu terminei a prova, foi bem difícil, foi cansativo. Quando eu terminei a prova, durante a prova eu até pensei assim, nossa, vou sair daqui, vou desistir disso aqui, porque tá muito difícil.
Só que aí eu pensei de novo, disse, cara, eu já vim até aqui, tô fazendo o teste técnico, é difícil mesmo. E fiz, continuei. Quando eu terminei a prova, eu mostrei pro desenvolvedor, pro gerente. O gerente chamou um desenvolvedor e o desenvolvedor do meu lado foi corrigindo cada questão comigo. E eu acho que eu fiz tipo um 70% da prova e na minha cabeça tinha sido bem ruim. E aí ele me disse que mais de 20 pessoas tinham feito a prova e que o pessoal não fazia nem 50% daquilo ali. E eu fiquei um pouco espantado, sabe? Porque eu esperava que o nível na Nova Zelândia fosse, nossa, o pessoal aqui vai ser todo mundo muito fera. Mas não tinha isso de o pessoal ser super bom. E eu também nem era super bom em JavaScript. Então, não é um negócio super difícil, não, tá? Não é uma coisa do outro mundo. E aí, tipo, até eu conseguir essa primeira entrevista, entrou legal que eu tive que fazer a negociação para falar, ó, pessoal, esse meu visto, quando eles perguntam, né, qual é o visto, quando a gente tá aplicando, é o Work Holiday Visa. E aí eles perguntam mais sobre o visto e eu tenho que dizer, eu só posso trabalhar na empresa por 3 meses. E aí nessa empresa que eu consegui emprego era a Javelin. E na Javelin eu disse assim, não, com esse visto não dá certo. Aí eu passei um tempo, pesquisei os links lá e mandei para eles assim, esse visto dá certo sim, eu posso trabalhar com esse visto, porque faz isso e aquilo. E depois para renovar para aplicar para o visto principal é bem simples. Aí conversei, até que deu certo, eles deixaram fazer o teste. Então, foi muita negociação também, além da parte técnica. Eu tive que ficar conversando com o pessoal, convencendo eles de que era para eles deixarem eu fazer o problema, de que o meu visto não ia ser um problema. E aí, com um pouco mais que 2 meses, o meu gerente conversou e disse, vamos aplicar para o visto permanente. E aí eu ia poder continuar trabalhando na mesma empresa. Então, a partir daquele momento, a empresa estava fazendo uma aposta em mim, uma aposta maior, que era a aposta de aplicar um visto para mim. E entra toda a burocracia, né? Que eles tinham que provar que os residentes da Nova Zelândia eles não estavam prontos para a vaga. Então, eles tiveram que provar todos os e-mails, todas as trocas de e-mail com as pessoas que fizeram antes, para mandar para a imigração dizer, a gente entrevistou todas essas pessoas, elas obtiveram resultado negativo no teste, e é por isso que a gente está contratando uma pessoa de outro país. Acho que teve uma pergunta aqui. Opa, pessoal, se tô pergunta, eu passei pergunta aí. Sobre esse teu salário na primeira empresa, eles te perguntaram a pretensão salarial ou não? Perguntaram. E aí tinha um negócio também que é bem chato da Nova Zelândia, que eu aceitei, que era no começo, você pede um salário que não é o salário que eles deveriam te pagar. Ele é um salário um pouco abaixo. Então, você sabe assim, eu deveria ganhar, por exemplo, US$ 80.000 anual. E aí, o que é que eu digo? De 65 a 75. Que, assim, com certeza é um salário muito bom para o país. Você realmente já vai ganhar mais que 60% da população, mas é um salário abaixo do que deveria ser. Então, para entrar no mercado, para conseguir o visto de trabalho, é muito comum as pessoas fazerem isso na Nova Zelândia, que é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. E aí, eu me lembro que do range que eu falei lá, eles não deram um valor mínimo, eles deram um valor bem no meio do que eu pedi. E beleza. Já tinha sido. Era melhor do que o esperado para começar. Então, foi um ponto positivo. Depois de quase um ano de ter aplicado para o visto de permissão de trabalho, a imigração ainda não tinha respondido. Então, estava tudo certo. Inclusive, a empresa contratou um advisor, que é uma pessoa especialista em aplicar vistos da imigração. Então, nesses países de primeiro mundo, tem gente que trabalha só com isso. Aplica um visto de um imigrante para esse cara ganhar um visto, ganhar a permissão de trabalho.
Você pode aplicar por você mesmo, mas um advisor aplicando é bem melhor, ele pode recorrer, é mais simples para isso. E aí, estava quase com um ano, 11 meses, e não tinha tido retorno ainda da imigração. E aí eu ia entrar num visto interino, que é um visto que tem a mesma permissão de trabalho que eu tinha antes, por tempo indeterminado, enquanto o meu novo visto não sai. E eu tava assim, nossa, cara, que chato. Então, eu comecei a fazer entrevistas, entrevistas. E ainda bem que eu lidava bem com rejeição, porque eu fui aprovado em mais que 5 empresas, mas eu fui reprovado em mais que 50. Eu creio que eu podia colocar talvez aqui mais que 100. Então, fui reprovado muitas vezes. Mas também passei algumas. Então, nessa época que estava sendo bem difícil de conseguir ser aprovado, mas a gente tentava bastante, né? No meio disso tudo, eu comecei a aplicar para outros países e apareceu uma oportunidade de ir para a Polônia, trabalhar com Java. Ah, e aí era uma empresa bem legal, assim, eles faziam isso, eles pagavam para a gente ir, eles davam um dinheiro inicial para comprar uns móveis, eles ajudavam com o aluguel, eu acho que eram os 3 primeiros meses, faziam um monte de benefícios. Tinha vários benefícios, várias coisas. Justamente porque o país era a Polônia. É um país que não é tão bem visto pelos imigrantes. Não é um país que o pessoal quer tanto ir quanto na Nova Zelândia. E legal que eu não estava trabalhando com Java. Mas mesmo assim eu passei numa prova para Java. Tava sem estudar, estudei para a entrevista. Passei uma semaninha estudando ali e as coisas vieram bem para a cabeça e deu certo. Na Nova Zelândia eu também fiz parte da comunidade. Então, quando você faz parte da comunidade, fica melhor no seu currículo. Eu era um dos membros lá, que eu votava nas coisas, a gente discutia o que ia fazer com a grana dos projetos lá que o grupo conseguia. E no final, no final da história da Nova Zelândia, a dúvida foi se eu ia fazer o doutorado na Nova Zelândia, que apareceu também uma oportunidade de doutorado lá. E esse doutorado era gratuito e com a bolsa de estudos, que era uma coisa que eu dizia muito que eu queria fazer. Eu vou fazer um doutorado quando for gratuito, eu tiver uma bolsa de estudos. Aí apareceu essa e apareceu um emprego na Finlândia. E aí, juntando com as questões do visto, de ter um salário melhor, de ir para a Europa, eu decidi ir para a Finlândia, que entra nesse passo aqui. Finlândia. E até o principal ponto aqui, ganhar um visto que seja mais forte, ganhar um visto mais relevante. A Finlândia é um país bem seguro também, se eu não me engano, naquele link lá que a Nova Zelândia estava como quinto, a Finlândia estava em quarto, como um dos países mais seguros. Mas é um país muito seguro também. Uma coisa legal do visto que eu consegui é que ele dava, até onde eu sei, todos os benefícios que o cidadão tinha, que um finlandês tinha, mas eu não podia votar. Eu não estava muito preocupado em votar, então para mim estava ótimo. Para estudar nas graduações, mestrado, doutorado, tudo era de graça. E se você fosse aprovado, você, além de ser aprovado, você ganha sempre bolsa de estudo. Então todo mundo que estuda em algum curso da Finlândia, de graduação, mestrado, doutorado, ganha uma bolsa de estudos. Eu também pensei em viajar pela Europa. Covid discordou disso aqui. E uma coisa também legal que nessa empresa tinha é que eles tinham 100% de cobertura de teste automatizados. Então, em todos os projetos, 100% de cobertura de testes. Isso era uma coisa que me dava uma segurança maior para trabalhar. Eles tinham a melhor, eles amam qualidade, então eles não têm muita pressa, é questão de tempo, mas eles querem que fique bem feito. E eu gostava mais de trabalhar assim do que naquela pressão por
tempo, entregar as coisas com prazo, era melhor qualidade. O visto, como eu falei, era bem melhor. A gente chegou lá a pegar menos 25 graus, a sensação era mais fria ainda, então realmente é muito frio. Quando fica ali depois de menos 10, é um frio num nível muito diferente. Tinha uma época que tinha apenas 2 horas de sol por dia, então era tudo muito escuro e a gente mal via sol. Às vezes o que vinha era um nublado no lugar de sol. Então essa é uma experiência também que a gente tem lá de ver coisas muito diferentes do mundo. Coisas que eu considero positivo. Os salários eram altos e o custo de vida também era alto. Mas quando a gente tinha que viajar, aconteceu poucas vezes, mas quando a gente viajou para outros países, as coisas eram baratas, porque o nosso salário era alto. Então, se um almoço na Finlândia era 10 euros, em outro país talvez fosse 7, 6. Então a gente, nossa, tá mais barato. Mesmo que em geral os valores ainda fossem caros, mas a sensação que a gente tinha é que a gente estava viajando e estava gastando até menos do que se estivesse na Finlândia. Aqui eu botei 7,6, mas é 7,5. O máximo era de 7 horas e meia de trabalho por dia. Geralmente a gente não trabalhava isso tudo. Geralmente eram 6 horas por dia. Isso é bem comum. Sexta-feira à tarde, os ambientes bem mais relaxados e o pessoal saía mais cedo mesmo, já dava tchau. Outro benefício legal que a Finlândia tinha é de 6 meses para licença paternidade. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho lá, eu teria direito a 6 meses sem trabalhar, recebendo meu salário pelo governo. Então, coisas que na Nova Zelândia a gente não teria esse tipo de benefício. Isso era o benefício do governo, não de uma empresa. E no final assim, né, depois de pouco mais que um ano na Finlândia, eu mudei de emprego e comecei a ser team lead numa startup. Trabalhava com automatização de criação de ads. E também foi uma experiência bem bacana de fazer parte de uma equipe. A equipe tinha pessoas de várias nacionalidades. Tinha gente dos Estados Unidos, Rússia, Finlândia, Egito, Irlanda. Qual era o outro país? Singapura. Então, de vários países. Tinha pessoas de todos os lugares do mundo e a gente se comunicava com. A gente via várias culturas, pessoas que pensam de forma bem diferente da gente. Depois, o outro passo, que é o passo atual que eu tô agora, tô assim, eu vou começar dia 6 desse mês, trabalhar remoto do Brasil para outros países. Como o Neilani perguntou antes, a gente tem a possibilidade de ser PJ, que a gente tem que criar uma empresa e a gente emite as notas fiscais, ou de CLT, que é como se fosse um emprego normal aqui. Tem essas duas possibilidades. A CLT é menos comum, mas é o meu caso. Então, quando eu fui fazer isso, eu pensei, eu quero trabalhar para continuar trabalhando para a Finlândia, porque eu gosto de como é o estilo de trabalho deles. Mas a empresa que eu trabalhava, ela não permitia trabalhar fora só permitia se fosse na Finlândia ou na Alemanha. Então, beleza, comecei a procurar outras empresas da Finlândia e empresas dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Procurar assim, que eu não ia aplicar, né? Eu só aplicava quando o recrutador falava. Então, eu comecei a responder aos recrutadores que vinham com ofertas. E vinham recrutadores principalmente da Finlândia e dos Estados Unidos. Da Finlândia, eles tinham salários mais baixos que os Estados Unidos. E a diferença na time zone. Porque quando é de manhã para a gente, já é o turno da tarde para eles. Então, eu iria começar a trabalhar de 1 hora da tarde. Eu ia trabalhar no turno da tarde e noite para eles.
e eles não queriam isso. Então foi uma dificuldade que eu tive de trabalhar remoto daqui para a Finlândia. E geralmente essa é a dificuldade de trabalhar remoto do Brasil para a Europa. Comparando Finlândia e os Estados Unidos tinham um salário mais alto, tinha a maior quantidade de horas para trabalhar, tinha as 8 horas comum. Nos Estados Unidos tinha muita empresa de consultoria. E aí nessas eu achei um pouco, digamos assim, assustador, no sentido de que uma tendência a ter muito trabalho, de ser muito corrido mesmo o negócio. Mesmo que elas pagassem bem, mas parecia ser um negócio bem corrido. E eu também tive essa sorte, eu não conhecia essa modalidade de empresa, mas são empresas que elas são criadas nos Estados Unidos, elas recebem investimentos dos Estados Unidos, então a sede delas é nos Estados Unidos, mas basicamente ela não é dos Estados Unidos. Essa empresa que eu tô, ela tem toda a burocracia nos Estados Unidos para receber os investimentos, mas o time é espalhado em 60 países, mais que 60 países. E o principal desse time fica no Reino Unido. Então é como se eu fosse trabalhar numa empresa dos Estados Unidos, com o salário dos Estados Unidos, mas com a cultura de outro país, que era uma coisa que eu queria legal. Eu vou ter a cultura agora do mais pro lado do Reino Unido do que ter a cultura de trabalho dos Estados Unidos, que é, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é uma cultura de trabalho um pouco agressiva. Então eu dei essa sorte de encontrar esse tipo de empresa. E quanto ao mercado de trabalho, foi realmente assustador, porque quando eu fiz 6 entrevistas e fui aprovado em 5. Em uma dessas que eu fui aprovado, eu não tive um bom desempenho, eu fui mal na entrevista, eu sei disso, e mesmo assim eu fui aprovado. E por que disso? Porque eles estão precisando muito. Estão precisando muito, muito, muito mesmo. Então, é um bom momento para ser da TI. Não sei quanto tempo isso vai durar, se vai melhorar, se vai piorar. Mas agora está num ótimo momento. O Vitor perguntou se eu prefiro trabalhar remotamente do Brasil ou trabalhar presencialmente no exterior. Quando eu trabalhei lá, era um regime híbrido, no qual eu só ia quando era necessário. Então, acho que quando a gente está em outro país, que a gente não tem os amigos, não tem a família, é melhor para ter o convívio de ir lá trabalhar presencial, conhecer as pessoas mesmo, porque o pessoal já é muito fechado. Então, se você vai lá, você já cria um vínculo que te dá um diferencial. E também é mais legal. Então, eu preferia ficar alternando. Eu ia trabalhar na Finlândia, eu ficava indo trabalhar 2 vezes na semana, presencial, às vezes às vezes nenhuma, às vezes mais. Dependia muito da minha vontade, do clima também. Aqui no Brasil, vai ser a primeira vez que vou ter essa experiência de trabalhar 100% remoto, sem visitar de jeito nenhum a empresa. Vai ser agora. Então, eu ainda não sei muito como é que vai ser, não. Mas, pelo menos dessa vez, eu vou estar com um ciclo social mais próximo. E eu creio que não vai ser mais tempo de Covid, né? Porque lá teve esse problema também de ficar muito, muito isolado. Então, para mim, era ruim, foi um ponto negativo isso do Covid, de ficar totalmente isolado das pessoas. Ah, uma coisa que eu notei que quando eu fui mudar de emprego, eu tive dificuldade. Quando eu fui sair da Nova Zelândia para a Finlândia, tive que fazer várias entrevistas para ser aprovado. E eu decidi que na próxima vez que eu fosse precisar fazer isso, eu não queria ter essa mesma dificuldade. Então, as formas que eu achei para melhorar isso foram através da mentoria de estudantes, e eu boto mentoria aqui, eu deveria até reescrever de um jeito para dizer que é dos dois lados, porque o pessoal me ensinou muita coisa também.
a gente realmente trocou conhecimento. Mesmo pessoas com pouquíssimo tempo de experiência, já com uns vários anos, muitas vezes eles me ensinaram. Então, um dava mentoria para o outro. Open source, de novo, aquele projetinho lá. Tem um link no Slack também, se vocês quiserem colaborar, se comunicar com a gente lá. A gente vai passar estudos para vocês fazerem, estudos bem simples. Então, o open source também foi uma forma bem legal de aprender, de continuar melhorando. E quando eu falo nas entrevistas que eu tenho o open source, o pessoal adora. E eu geralmente vou lá e mostro meu projeto open source, mostro as pessoas que estão contribuindo, mostro tudo dele. E eu acredito que isso agrega de uma forma bem positiva. No LinkedIn, eu continuo me conectando com as pessoas. Às vezes, quando eu estou de bobeira, eu vou no LinkedIn e coloco lá Ruby on Rails. E aí aparecem várias pessoas e eu saio me conectando com eles. E isso aí deixa o meu ciclo mais direcionado. E como também tem recrutadores específicos que durante um certo tempo estão sendo meio que específicos para uma linguagem de programação, é mais fácil de entrar em contato com esses caras quando você tem aquele ciclo. Então, eu continuo fazendo isso. De vez em quando estou de bobeira, eu vou lá e adiciono umas 10 a 20 pessoas no LinkedIn que fazem parte do grupo de trabalho que é relevante para mim. Para entrar em contato comigo, LinkedIn, GitHub, e-mail. Tudo que eu tinha organizado para esse evento foi isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Se tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês querem perguntar ou conversar ou falar de alguma coisa, estou aqui. Ok? Professor Edmo, muito obrigado pela apresentação. Acho que a gente seguiu sua trilha aí, né? Desde a sua primeira incursão aí internacional, acho que contou bem essa história. O storytelling lá na entrevista ajudou bastante aqui. Acho que contou bem essa história. A gente deu para entender bem os pontos altos aí, as necessidades de chegar para chegar lá, né? Questões culturais realmente impactam muito quando sai da América Latina de maneira geral, né? Os nossos vizinhos já têm um perfil diferente, mas quando você vai para fora, Europa, isso fica muito mais visível. Obviamente também foi um período bastante difícil, né? Por conta do Covid, uma trajetória aí de anos recentes, então o Covid também impactou bastante. Mas o que fica, talvez, de lição, né? Planejamento, preparação, né? E não ter medo de lançar aí se lançar em algumas entrevistas e ir aprendendo com os resultados que você vai recebendo. Outro ponto interessante é que, mesmo estando aqui agora, toda essa trajetória te permitiu uma posição bastante diferenciada. A gente vê aqui, né, muitas pessoas que estão no chat talvez já sejam até profissionais, estejam trabalhando para a área de TI, mas a posição de estar trabalhando para uma empresa de fora do Brasil é uma posição diferenciada e que, obviamente, alavanca aí uma condição de, a qualquer momento que se desejar um retorno para um país lá fora, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais possível de acontecer. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela apresentação, parabéns a todos que estão aqui também, que se comportaram aí com os microfones e atenderam nossos pedidos aí de pergunta. E eu vou fazer aqui uma abertura para saber se alguém quer levantar a mão aí e fazer alguma outra pergunta, ou senão a gente já caminha aqui para o final do nosso evento. Alguém? Acho que não. Professor, queria agradecer enormemente aí o atendimento ao nosso convite, em nome da UniCV, do professor André, de toda a área acadêmica que se empenhou para a organização desse. Lô Barbosa está perguntando ali se foi difícil para separar da família. Eu vou responder também pelo professor Edson. É sempre difícil. É sempre difícil, mas é um desmame necessário muitas vezes, né? Para a gente
entender aí. Mas, Edmo, complementa aí. Sim, eu acho que nos primeiros meses, quando a gente viaja, tudo são flores, né? Então, a rua limpa, o país seguro, vai vendo todas as coisas, tudo são flores e é fácil. Aí quando já vai ali chegando perto de 6 meses para um ano, já começa mais a bater a saudade e a pesar mais. Então, para mim começou a ficar difícil aí. E quando você vê, por exemplo, eu passei quase 3 horas. Então, 3 anos fora já é um bom sem ver a família. A gente não pode ver por conta do Covid. Então, e depois a guerra. Então, tudo dificultou. Acho que é isso. É isso mesmo. E, bom, que bom ter um profissional assim aqui no Brasil, que bom ter um profissional desse gabarito ao alcance dos nossos alunos aqui, que eu tenho certeza, até por conhecer o Edmo de longa data, ele dará sempre muita abertura àqueles que buscarem aprender. Então, tivemos algumas experiências assim juntos, né? O Edmo gosta de também quem quer aprender. E obrigado por compartilhar tudo isso com a gente aqui. Queria agradecer a presença também de todos que estiveram conosco nessa noite e dizer que o nosso ciclo de estudos continua com a nossa apresentação, nossos próximos eventos aí nos dias que se seguem. Fred, muito obrigado, boa noite a todos e fica o convite aí para que vocês se especializem ainda mais. Parabéns, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.